galera do Facebook. Decidi fazer aqui um pequeno vídeo hoje para falar com vocês a respeito das escrituras. Esses dias eu tive conversando com alguns amigos, alguns colegas, e nós falávamos sobre... Começamos falando, uma conversa informal, uma conversa de grupo, de torneio de futebol, mas nós começamos a falar sobre as escrituras, sobre batismo, sobre a ceia. E em determinado momento da conversa eu vi que ficou muito algo como se que relativo. Você pensa assim, o outro pensa assado, e parece que está todo mundo certo ao mesmo tempo, mesmo pensando coisas contrárias, e não em relação a pontos secundários, não a pontos, vamos dizer assim, coisas que são irrelevantes, mas coisas importantíssimas da fé cristã, e pensamentos, né, contrário ao que eu entendo que as escrituras nos mostram. Em um determinado momento que me falaram a respeito que o Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo, e que ele não é o Deus que Jesus revelou, né, o que se mostrou na pessoa de Jesus, e que seria uma divindade totalmente diferente. E aí eu lembro que eu precisei apontar para as escrituras, né, que é o tema desse pequeno vídeo que eu estou fazendo aqui, né, somente as escrituras e toda a escritura, né. Aqui no capítulo 2, no capítulo 3, na verdade, de 2 Timóteo, Paulo fala da inspiração das escrituras, mostrando que as escrituras elas foram sopradas por Deus, ou seja, ela veio de Deus. A inspiração dos autores bíblicos das escrituras foi uma ação do Espírito Santo de Deus, tanto de soprar, expirar a palavra, como de supervisionar tudo aquilo que foi registrado e deixado para nós, para que nós possamos ser salvos e viver para Deus nesse mundo. Então o apóstolo Paulo diz, no versículo 16 do capítulo 3 de 2 Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui no contexto aqui quase que imediato anterior, o apóstolo Paulo fala com Timóteo, né, que Timóteo está seguindo ali de perto o exemplo de Paulo, os ensinamentos de Paulo e o progresso que Paulo vê na vida de Timóteo por causa disso. E o apóstolo Paulo exorta Timóteo a ficar firme, com longanimidade, com amor, com perseverança, sofrer as perseguições, mas continuar firme no caminho do Senhor. E aí mais à frente o apóstolo Paulo vai falar aqui, logo à frente vem esse texto que eu acabei de ler, que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, para que Timóteo permanecesse firme, fizesse o trabalho de um evangelista, com amor, com fidelidade, ele precisava da autoridade das escrituras. Ele precisava confiar nas sagradas escrituras, e não no seu pensamento, ou na sua lógica, né? Enfim, ou na sua experiência. Não, ele precisava descansar na revelação de Deus, feita para nós aqui nas sagradas escrituras, através dos seus santos profetas e dos seus apóstolos. Deus deixou aqui para nós a sua palavra. Então, toda a escritura é inspirada por Deus. Quando nós paramos para pensar a respeito da inspiração da Bíblia e da autoridade da Bíblia, nós não podemos esquecer que é toda a escritura. Então, nós não podemos pegar uma parte da Bíblia e jogar contra outra parte da Bíblia. Quem fez isso foi Satanás. Satanás ali, na tentação de Jesus, ele usou as escrituras. Ele disse para Jesus: está escrito que se você pular daqui, desse monte, os anjos vão te sustentar para que você não tropece com o seu pé em pedra. E Jesus falou: também está escrito que eu não devo tentar o Senhor Deus. Então você não pode usar um texto da Bíblia para tentar o Senhor, para jogar uma parte da Bíblia contra outra parte da Bíblia. Nós devemos alinhar as escrituras. Então, dizer, por exemplo, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus
diferente, né? Ou é outro Deus daquele que é revelado no Novo Testamento, é jogar as Escrituras contra as Escrituras. Nós sabemos, claro, que Deus ele se revela de maneira última aqui no Novo Testamento, de maneira mais clara, e nós sabemos que o Novo Testamento lança luz ali no Antigo Testamento e que muitas coisas que estavam ali no Antigo Testamento eram sombras de bens vindouros e que ficou mais claro para nós no Novo Testamento. Mas você não começa a ler um livro ou assistir um filme pela metade. Então você precisa do Antigo Testamento também para compreender o Novo Testamento. Eu lembro que nessa conversa informal, um amigo, eu falei para ele, não, rapaz, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. O amor e a graça de Deus está revelado lá no Antigo Testamento. Deus escolheu Abraão. Abraão creu na promessa, então ele foi justificado pela graça, ele foi justificado por confiar naquele que trabalhou no lugar dele, ele colocou a esperança no Messias. Então a graça de Deus está ali. As pessoas olham para o Antigo Testamento e falam, não, aquele Deus, o rapaz falou isso para mim, né? Era um Deus vingativo, que puniu as nações, que abria ali a terra, engolia as pessoas na sua ira, que mandou dizimar nações com saqueamento e coisas afins. Então eu não consigo crer que é o mesmo Deus que se revela na face de Jesus Cristo. Eu falei para ele, cara, você está equivocado. O Deus do Antigo Testamento é o Senhor, é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia, a escolha de Deus, eu falo, Deus está ali no Antigo Testamento escolhendo Israel, e a escolha de Deus para que o Messias prometido viesse parte do Pai. Esse Pai que você está chamando de vingativo. É o Pai que demonstrou graça e misericórdia para com Israel, e já no Antigo Testamento, Deus exerceu também graça e misericórdia com aquelas nações ali vizinhas a Israel. Quando o estrangeiro chegava em Israel, a Bíblia orientava isso, que ele quisesse participar, ele tinha que se circuncidar e se converter, ele poderia sim se achegar ao Deus de Israel. E muitos estrangeiros ali no Antigo Testamento, né, muitos gentios, se converteram. Então Deus já incluía ali de maneira menos global, né, algumas pessoas de nações vizinhas. Então Deus já demonstrou sua graça ali no Antigo Testamento. Então, quando eu peguei um versículo interessante, como ele dissociou, né, como ele afastou o pai do filho, jogou um contra o outro nessa perspectiva de jogar as escrituras contra as escrituras e não crer em toda a escritura, eu falei, quando você lê João 3,16 ali, Deus amou o mundo, Deus aí é o Pai. Deus amou o mundo e enviou o seu filho. O Pai enviou o filho. Então a nossa salvação, ela começa com o Pai. Jesus, ele veio para fazer a vontade do seu Pai. Ele disse, minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E já ali, minha bateria está acabando, vou ter que terminar esse vídeo. E já ali, no Antigo Testamento, Josué, traz o carregador pro pai aqui, bota a extensão aqui, e já, por favor, e já ali, no Antigo Testamento, Deus escolhendo pessoas, demonstrando que a iniciativa da salvação parte sempre do Pai. Aí você liga pega a extensãozinha, liga ali pra mim, mostrando que a iniciativa da... Vou só ligar aqui, para não desligar aqui. Parte do Pai. E ali eu mostrava para o amigo meu, falando que o Deus no Novo Testamento que nos salvou sim, mas através de uma cruz sangrenta. Através de uma cruz sangrenta. Aí, bacana, pai, obrigado, cuidado aí. Que nós fomos salvos. E é esse Deus que você quer caracterizar, eu lembro que eu falava na conversa, como sendo vingativo, que enviou o seu filho. E ali na cruz do Calvário, o amor de Deus foi revelado, sim, mas a sua justiça também. Foi um Deus que nos perdoa, não varrendo os nossos pecados para debaixo do tapete, mas puniu os nossos pecados na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus. Então é o mesmo Deus, não é um Deus cor-de-rosa, que para nos salvar teve que matar o seu filho. Então
eu ainda disse assim, né? Nessa conversa, falei assim: você não está seguindo a lógica da Bíblia. Ninguém merece a graça de Deus. A graça de Deus não é algo que nós merecemos. Ninguém vai receber da parte de Deus injustiça. Deus não vai fazer injustiça com ninguém. O que nós merecemos de Deus é o inferno. Agora, a sua graça, Ele exerce. A sua escolha, a sua eleição, a sua salvação, Ele exerce como lhe apraz. E nós precisamos entender isso. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Cada versículo da palavra de Deus é inspirado por Deus. E é a palavra de Deus também para nós. E nós precisamos ler a Bíblia nessa perspectiva, como uma revelação progressiva, como uma revelação harmoniosa. A Bíblia não entra em contradição. A Bíblia explica a própria Bíblia. Isso é um princípio hermenêutico. A própria Bíblia se explica. A Bíblia diz o que ela quer dizer. E eu não posso dizer ou empurrar para dentro das Escrituras aquilo que eu quero. As Escrituras, ela por si só se explica. Existe, claro, que é um esforço, uma medida de uma compreensão e tudo, mas até isso é a ação do Espírito Santo de Deus que inspirou as próprias Escrituras para que nós possamos viver para Deus e ter a perspectiva correta. Então eu quero deixar essa palavra para você hoje aqui, de você não pensar que é apenas o Novo Testamento, né? Apenas o Novo Testamento que nos revela Deus, ou que é a palavra de Deus para nós. Não, toda a Escritura. Eu tenho um livro aqui do Paulo Anglada, o pastor Paulo Anglada, pastor presbiteriano. Foi até uma publicação da Quinox, publicação, que o nome do livro é Sola de Escritura. É um livro excelente sobre as Escrituras, né? Aí ele é dividido aqui, ó, ele tem a introdução, aí ele tem no capítulo 1 símbolos de fé, que vai tratar da questão da inevitabilidade de você ter uma confissão. Você pode até não subscrever ou assinar debaixo de uma confissão, mas você tem uma confissão, mesmo que você não esteja tão ciente de que você tem. Então você tem os pressupostos, né? Aí você tem no capítulo 2 a doutrina da revelação. Ele fala no capítulo 3 do cânon das Escrituras, no capítulo 4 da inspiração das Escrituras, no capítulo 5 da autoridade das Escrituras, capítulo 6 suficiência das Escrituras, 7 clareza das Escrituras, capítulo 8 preservação das Escrituras, capítulo 9 a tradução das Escrituras, capítulo 10 interpretação das Escrituras, capítulo 11 autoridade suprema das Escrituras, 12 objeções e respostas, e no capítulo 13 ele vai fazer um resumo e aplicações. Aí ele vai falar da revelação, do cânon das Escrituras, da inspiração, da autoridade, da suficiência, da clareza, da perseverança, da tradução e da interpretação das Escrituras. No capítulo 14 ele fala sobre ser praticante dessa palavra e não apenas ouvinte. É um livro maravilhoso. Paulo Anglada aqui simplesmente arrebentou esse livro. Sola Escritura, a doutrina reformada das Escrituras. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura. E nós precisamos aprender a amar as Escrituras e nos apoiar aqui nas Escrituras, para que nós possamos, inclusive, defender a nossa fé. Não adianta você dizer que você é cristão, que você é crente, sendo que aquilo que você pensa a respeito da vida, dos pontos centrais da vida que as Escrituras tratam, é contrário às próprias Escrituras. Isso não, você pode até e tem direito de ter a sua visão e a sua forma de entender, mas você não pode dizer que ela é bíblica. Não segundo ao que Deus nos deixou aqui revelado nas Escrituras. Você não pode fazer isso. Eu acredito assim, eu penso assim, sim, mas é contrário, né, às Escrituras, né? Pensar que o Deus, por exemplo, do Antigo Testamento não é o mesmo Deus que é revelado no Novo, é contrário à harmonia das Escrituras, é contrário à ortodoxia da igreja, é contrário ao cânon das Escrituras. Então, você pode até pensar isso, né, mas você não está sendo um cristão, posso até dizer genuíno, pensando assim. Você está se afastando
da palavra de Deus revelada para nós. Então, aprenda a amar essa palavra, estude essa palavra, confie nas Escrituras. As Escrituras, elas testificam de Cristo. Jesus, ele falou que as Escrituras testificavam dele e que se aqueles religiosos lá da época, os fariseus, estivessem lendo as Escrituras corretamente, eles iam encontrar Cristo. Porque Moisés escreveu a respeito de Cristo. Davi escreveu a respeito de Cristo. Então tudo que foi deixado em toda a Escritura é para que, olhando para toda a Escritura, você e eu encontremos Cristo. E vendo Cristo aqui nas Escrituras, através da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso coração, no nosso entendimento, eu e você tenhamos fé em Cristo e sejamos salvos para a glória de Deus. Esse é o objetivo de toda a Escritura. É a remissão, é a salvação de pecadores como nós, para a glória, para a glorificação do nome do Filho de Deus, né? Talvez eu coloquei até de maneira contrária. Primeiro a glória de Deus, né? Depois a salvação do homem. Deus nos salva com o objetivo de glorificar o seu nome. E também condena pessoas com o objetivo de glorificar o seu nome. Então, toda a Escritura foi inspirada, Deus nos deu para glorificar o seu Filho. E na glorificação do seu Filho, nós encontramos também a satisfação do nosso coração. Nos fizestes para ti, Santo Agostinho disse, né? E o nosso coração não vai descansar enquanto não descansar em ti. Então a verdadeira paz se encontra no Senhor. A W. Pink disse, né, que a paz só se acha num lugar onde Deus é soberano. John Piper, ele diz que no seu livro Em Busca de Deus, Teologia da Alegria, ele diz que a Confissão de Fé diz: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre, né? E aí o John Piper coloca: o fim principal do homem é glorificar a Deus ao ter prazer nele para sempre. Ele troca o E pelo ao, no entendimento de que Deus é mais glorificado na nossa vida quando nós estamos mais satisfeitos no Senhor. Então, quanto mais Deus, nas Escrituras, enxergando aqui nas Escrituras, vendo Deus nas Escrituras, quanto mais essa palavra revelada a nós, através de Jesus Cristo, seus apóstolos, deixado para nós aqui nas Escrituras, quanto mais ela satisfazer o nosso coração, mais nós vamos glorificar a Deus e de uma maneira apropriada, de uma maneira agradável, que é o centro da vontade de Deus para a nossa vida, revelado nas Escrituras. Então eu deixo essa palavra para você, somente as Escrituras, toda a Escritura, e que eu e você a cada dia possamos aprender a amar a palavra de Deus, ler a Bíblia, confiar na palavra de Deus, ter comunhão com Deus através da sua palavra, na ação do seu Santo Espírito. Fiquem com Deus, um forte abraço e até breve.